literatura infantil, principalmente os contos clássicos, eles não têm nada de inocente, né? Quando a gente lê um desses contos para a criança, a gente percebe que a criança fica completamente fascinada, que ela fica prestando atenção, ela fica torcendo para que o mocinho da história se dê bem, ela fica interagindo, ela interage o tempo todo. Esses contos mais comuns, ou digamos assim, esses contos mais conhecidos, mais famosos, são muito importantes na educação, para a educação infantil, para a educação das crianças, porque o conteúdo desses contos é rico, porque eles lidam com o bem, com o mal, com o positivo, com o negativo, com o pobre, com o rico, o tempo todo lidando com as duas esferas, com a esfera do bem e com a esfera do mal, mostrando para a criança, né, por que a gente tem que ser, por que a gente tem que lutar para realizar os nossos sonhos na vida, né? Que nada na vida vem assim gratuitamente, que a gente tem que lutar, que a gente tem que estudar, que a gente precisa obedecer os pais, respeitar as regras, né, dentro da sociedade. Os contos, eles são praticamente uma aula de história, de geografia, de literatura. Esses contos da literatura clássica infantil são riquíssimos. Tanto os contos quanto os mitos abordam situações que falam de personagens, só que os mitos, a diferença do mito e do conto, que o mito ele fala do real, né, das coisas reais, que eu falei, do positivo, negativo, essa ambivalência, né? Esse jogo, né, entre o bem e o mal, o positivo e o negativo, o pobre e o rico, o protagonista, o personagem do mal, né, sempre acaba se dando mal, e o personagem do bem, a mocinha da história, sempre acaba se dando bem, porque ela passa, ou porque ele, né, passa por um caminho, por todo um caminho, passa por situações difíceis, vence obstáculos para poder conseguir chegar lá no final, ou seja, alcançar o seu objetivo, alcançar a vitória. Então o conto ele mostra esse caminho para a criança. Então ele traz todo o conto de fada, principalmente os contos maravilhosos, eles mostram para a criança, através da simbologia e das situações vividas pelos personagens das histórias, que é preciso percorrer por um caminho, né, para que a gente possa realizar os nossos sonhos na vida. E a simbologia inserida nos contos, elas têm todos um significado. Se você for estudar cada um dos contos, você vai ver que todos os símbolos inseridos nesses contos, eles têm um significado bem forte e educativo. E a maioria desses contos, eles foram escritos na Idade Média. Eles falam sobre a sociedade medieval, sobre principalmente os contos que falam sobre princesas, príncipes e castelos. Foram escritos na Idade Média, Idade Moderna, mas que fazem parte da nossa realidade, que trazem todo um contexto muito real, né? Muito próximo das situações que nós vivemos no dia a dia. Então, principalmente os contos maravilhosos, eles mostram a passagem do personagem que é pobre e se torna rei, se torna rainha, se torna vence, né, todos os obstáculos e inclusive atinge a riqueza, atinge um poder aquisitivo mais elevado, a mudança de status social, é isso que eu quero falar. Os contos mostram que no final deste caminho percorrido pelo personagem principal, acontece a mudança de status social.
tanto Freud quanto Jung, a psicanálise e a psicologia analítica de Jung estudaram os contos de fada e através dos contos de fada eles analisavam os seus pacientes, né? Então, os contos de fada eles foram muito importantes para a psicologia. Então,